Quando alguém fala em anjo, muita gente imagina uma figura calma, delicada, com asas brancas e aparência quase humana. Mas a Bíblia apresenta seres celestiais de uma forma muito mais intensa do que a maioria das pessoas imagina. Algumas descrições são tão fortes que não parecem ter sido feitas para gerar conforto, mas reverência. E em certos momentos, quando os profetas têm visões do mundo espiritual, o que aparece diante deles é algo grandioso, santo e difícil até de representar em imagem. Neste vídeo, nós vamos olhar para alguns dos anjos e seres celestiais mais impressionantes descritos na Bíblia. Não pela tradição popular, não pelas pinturas antigas, mas pelo que o próprio texto bíblico revela. E talvez, no final, a pergunta não seja apenas como são os anjos, mas sim que tipo de Deus é esse, diante de quem até os seres celestiais mais poderosos se inclinam. E para começar, vamos para uma das cenas mais marcantes do profeta Isaías. Os serafins diante do trono de Deus. Em Isaías 6:1, o profeta descreve uma das visões mais marcantes da Bíblia. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a presença de Deus enche o templo. Mas logo em seguida, em Isaías 6:2, aparecem os seres chamados serafins. E a descrição é curta, mas extremamente forte. O texto diz que cada serafim tinha 6 asas. Com 2 asas, cobriam o rosto. Com 2, cobriam os pés. E com 2, voavam. Essa imagem já quebra completamente a ideia popular de anjos como figuras simples, leves e decorativas. Porque aqui os serafins aparecem em um ambiente de glória, temor e reverência. Eles estão diante do trono de Deus, proclamando em Isaías 6:3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a cena se torna ainda mais intensa em Isaías 6:4, quando o texto diz que os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e o templo se encheu de fumaça. A mensagem visual é muito forte. A santidade de Deus não é tratada como algo comum. Mesmo esses seres celestiais, que estão diante do trono, cobrem o rosto. E isso revela algo profundo. A visão não está tentando colocar os serafins acima de tudo. Ela mostra que até os seres celestiais mais impressionantes reconhecem a grandeza daquele que está assentado no trono. Os serafins não aparecem para roubar a atenção. Eles aparecem para declarar santidade. Eles são impressionantes, mas apontam para algo infinitamente maior. E talvez seja por isso que Isaías reage daquela forma em Isaías 6:5, reconhecendo sua própria impureza diante daquela visão. Ele não reage com orgulho, não reage com curiosidade vazia. Ele entende que está diante de uma realidade santa demais para ser tratada de forma superficial. E essa é uma das maiores diferenças entre os anjos da cultura popular e os seres celestiais descritos na Bíblia. Na cultura popular, muitas vezes o anjo é tratado como algo suave, quase decorativo. Mas em Isaías 6, os serafins aparecem em uma cena de temor, fumaça, glória e adoração. Não é uma imagem feita para parecer bonitinha. É uma imagem feita para revelar reverência. E se essa visão dos serafins já é impressionante, existe outra descrição bíblica ainda mais difícil de imaginar. Porque em Ezequiel, o profeta vê seres com múltiplas faces, asas, fogo, rodas misteriosas e movimentos que parecem ultrapassar completamente a lógica humana. Os querubins vistos por Ezequiel. Agora saímos de Isaías e vamos para uma das visões mais difíceis de imaginar em toda a Bíblia. Em Ezequiel 1:4, o profeta descreve uma visão vindo do norte, um vento tempestuoso, uma grande nuvem, fogo e um brilho intenso ao redor. Ou seja, antes mesmo dos seres aparecerem claramente, o cenário já transmite algo grandioso e assustadoramente santo. Então, em Ezequiel 1:5, ele vê 4 seres viventes. E aqui começa uma das descrições mais impressionantes das Escrituras. Em Ezequiel 1:6, o texto diz que cada um desses seres tinha 4 rostos e 4 asas. Em Ezequiel 1:7, as pernas deles são descritas como retas,
e seus pés tinham uma aparência semelhante aos pés de um bezerro, brilhando como bronze polido. Em Ezequiel 1:8, o profeta também diz que eles tinham mãos humanas debaixo das asas. E então vem uma das partes mais marcantes da visão. Em Ezequiel 1:10, cada ser tinha 4 faces: uma face de homem, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia. Essa imagem é muito diferente da ideia comum de anjos como figuras humanas com 2 asas. Aqui, Ezequiel está vendo algo muito mais complexo, simbólico e celestial. Esses seres não parecem pertencer à lógica da nossa realidade comum. Eles aparecem em uma visão cheia de fogo, brilho, movimento e glória. E a movimentação deles também chama atenção. Em Ezequiel 1:12, o texto diz que eles seguiam para onde o Espírito queria ir e não se viravam quando andavam. Isso passa uma sensação de ordem absoluta. Eles não se movem de forma aleatória. Eles não agem por vontade própria. Tudo neles parece obedecer a uma direção superior. E em Ezequiel 1:13, a aparência desses seres é comparada a brasas de fogo e tochas, com fogo se movendo entre eles. Já em Ezequiel 1:14, o movimento deles é descrito como algo rápido, semelhante ao clarão de um relâmpago. Agora, um detalhe importante. Em Ezequiel 1, eles são chamados de seres viventes. Mas depois, em Ezequiel 10:20, o próprio profeta identifica esses seres como querubins. E isso muda completamente a imagem popular que muita gente tem. Porque quando alguém fala em querubim, muitas pessoas pensam naquelas figuras pequenas, fofas, quase infantis, muito comuns em pinturas antigas. Mas na Bíblia, os querubins estão ligados à presença e à glória de Deus. Eles não são enfeite, não são decoração religiosa. Eles aparecem como seres poderosos, ligados ao trono, à santidade e ao ambiente celestial. E talvez a parte mais impressionante seja essa. Mesmo com toda essa aparência extraordinária, os querubins não são o centro da visão. A visão continua apontando para algo maior. Porque logo depois, Ezequiel vê a glória do Senhor. Então, de novo, a Bíblia mostra que os seres celestiais podem ser impressionantes, grandiosos e difíceis de imaginar. Mas eles ainda estão abaixo daquele que reina sobre tudo. E se os querubins já são descritos de uma forma tão intensa, existe uma figura em Daniel cuja aparência parece juntar brilho, fogo, relâmpago e uma voz poderosa demais para ser ignorada. O homem vestido de linho, em Daniel. Agora vamos para o livro de Daniel, em uma visão que também é extremamente impactante. Em Daniel 10:5, o profeta levanta os olhos e vê uma figura descrita como um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino ao redor da cintura. E logo em seguida, em Daniel 10:6, a descrição se torna ainda mais forte. O corpo dele é comparado ao berilo, uma pedra preciosa. O rosto é descrito como relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os braços e os pés como o brilho do bronze polido, e a voz dele como o som de uma multidão. Essa não é uma aparição comum, é uma descrição carregada de luz, força e autoridade. E o impacto dessa visão sobre Daniel foi tão grande que em Daniel 10:7, o texto mostra que só Daniel viu a visão, mas os homens que estavam com ele foram tomados por grande temor e fugiram para se esconder. Ou seja, mesmo sem enxergarem exatamente o que Daniel estava vendo, eles perceberam que havia algo poderoso acontecendo ali. E em Daniel 10:8, Daniel diz que ficou sozinho diante daquela grande visão, sem forças, com sua aparência transformada, completamente enfraquecido. Isso mostra uma coisa importante. Quando a Bíblia descreve essas figuras celestiais, ela não trata isso como algo leve, comum ou meramente curioso. A reação humana diante dessas visões quase sempre é de temor, queda, fraqueza ou profundo reconhecimento da própria limitação. Daniel não fica analisando a cena friamente. Ele não age como alguém assistindo um espetáculo. Ele perde as forças.
E em Daniel 10:9, ao ouvir a voz daquela figura, ele cai com o rosto em terra, profundamente adormecido. Aqui precisamos ter cuidado com o texto. A Bíblia chama essa figura de homem vestido de linho, e existem interpretações diferentes sobre quem exatamente ele é. Alguns entendem como uma manifestação celestial angelical. Outros veem nessa descrição algo ainda mais elevado. Mas para o nosso tema, o ponto principal é este. Daniel está diante de uma figura celestial descrita de maneira impressionante, com elementos de fogo, brilho, relâmpago e voz poderosa. E essa descrição conversa com outras visões bíblicas, porque em vários momentos das Escrituras, quando o mundo espiritual é revelado, a linguagem usada não é comum. O texto fala de fogo, de brilho, de relâmpago, de bronze polido, de voz poderosa. São imagens que tentam comunicar algo que ultrapassa a experiência normal do ser humano. E talvez por isso essas descrições sejam tão difíceis de representar. Não são apenas detalhes físicos, são sinais de glória, autoridade e santidade. A aparência dessa figura em Daniel não parece ter sido revelada para satisfazer curiosidade. Ela aparece dentro de um contexto de mensagem, revelação e conflito espiritual. E isso fica ainda mais claro quando, mais adiante no capítulo, em Daniel 10:12-13, o texto fala sobre resistência espiritual e sobre Miguel, um dos primeiros príncipes, vindo para ajudar. Ou seja, a visão de Daniel não é apenas visualmente impressionante. Ela abre uma janela para uma realidade espiritual muito maior, onde existem mensagens, conflitos e autoridades que os olhos humanos normalmente não conseguem ver. E se em Daniel nós vemos uma figura celestial com rosto como relâmpago e olhos como tochas de fogo, em Apocalipse, João vê um anjo descendo do céu com uma aparência tão grandiosa que parece tocar o mar, a terra e o céu ao mesmo tempo. O anjo forte de Apocalipse 10. Agora chegamos a uma das descrições mais grandiosas do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 10:1, João diz que viu descer do céu outro anjo forte. E a aparência desse anjo é impressionante. O texto diz que ele estava envolto em uma nuvem. Sobre a cabeça havia um arco-íris. O rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Só essa descrição já carrega uma força visual absurda. Não é um anjo apresentado de forma frágil, delicada ou comum. É uma figura celestial cercada por sinais de glória, autoridade e presença divina. A nuvem, na Bíblia, muitas vezes aparece ligada à manifestação da presença de Deus. O arco-íris lembra aliança, sinal e majestade. O rosto, como o sol, transmite brilho, intensidade e glória. E as pernas, como colunas de fogo, passam a ideia de firmeza, juízo e poder. Em Apocalipse 10:2, o texto diz que esse anjo segurava na mão um livrinho aberto. E então vem uma das imagens mais fortes da cena. Ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Essa imagem comunica grandeza. É como se a presença daquele anjo alcançasse toda a criação visível, terra e mar. Ele não aparece em uma cena pequena. Ele aparece numa visão que envolve céu, terra, mar, voz, juramento e mistério. Em Apocalipse 10:3, o anjo clama com grande voz, como quando ruge um leão. E quando ele clama, o texto diz que 7 trovões fazem soar as suas vozes. Aqui, de novo, Apocalipse usa uma linguagem de impacto. Não é apenas uma fala comum. É uma voz comparada ao rugido de um leão, seguida pela voz dos 7 trovões. A cena inteira transmite autoridade. E em Apocalipse 10:4, João está prestes a escrever o que os 7 trovões disseram, mas recebe uma ordem para selar aquilo e não escrever. Isso torna a cena ainda mais misteriosa. Porque existe algo ali que João ouviu, mas que não foi revelado para nós. A Bíblia mostra, mas também limita. Ela abre uma janela, mas não entrega tudo. E isso é importante. Porque quando falamos sobre anjos e seres celestiais, precisamos tomar cuidado para não passar do que está escrito.
o texto já é poderoso o suficiente. Em Apocalipse 10, 5 a 6, esse anjo levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para todo sempre, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. E a mensagem é pesada. Não haveria mais demora. Depois, em Apocalipse 10, 7, o texto fala sobre o cumprimento do mistério de Deus, conforme anunciado aos profetas. Então esse anjo não aparece apenas para impressionar visualmente. Ele aparece ligado a uma mensagem profética. A aparência dele é grandiosa, mas sua função também é grandiosa. Ele surge em um momento de revelação, juramento e anúncio. E isso reforça uma verdade que aparece várias vezes na Bíblia. Os anjos não são o centro da mensagem. Eles são mensageiros. Eles aparecem com glória, força e autoridade, mas sempre apontando para algo maior do que eles mesmos. Nesse caso, o anjo forte de Apocalipse 10 aponta para o cumprimento dos planos de Deus. E se essa imagem já é impressionante, Apocalipse ainda apresenta outro grupo de anjos com uma descrição diferente. Eles não aparecem com o rosto como sol ou pernas como fogo, mas carregam algo profundamente solene, as últimas pragas, ligadas à consumação do juízo de Deus. Os 7 anjos das taças. Agora chegamos a outro momento muito forte do livro de Apocalipse. Diferente do anjo forte de Apocalipse 10, aqui a descrição não está concentrada em apenas um anjo. O texto apresenta um grupo, 7 anjos ligados às últimas pragas. Em Apocalipse 15:1, João diz que viu no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos com as 7 últimas pragas, porque nelas se consumava a ira de Deus. Só essa introdução já coloca esses anjos em uma cena extremamente solene. Eles não aparecem em uma missão comum, eles estão ligados a um momento de juízo, encerramento e cumprimento da justiça divina. E a descrição visual aparece em Apocalipse 15:6. O texto diz que os 7 anjos saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintos de ouro. Percebe como essa descrição é diferente das anteriores? Aqui não temos 4 rostos, não temos 6 asas, não temos rosto como relâmpago, não temos pernas como colunas de fogo, mas ainda assim a cena é profundamente impressionante. Por que esses anjos aparecem vestidos de pureza, brilho e autoridade? O linho puro e resplandecente transmite santidade. Os cintos de ouro comunicam dignidade, majestade e serviço diante de Deus. E o lugar de onde eles saem também importa. Eles saem do templo. Ou seja, a missão deles não nasce de uma vontade própria, de uma força independente ou de um caos espiritual. Ela vem da presença de Deus. Em Apocalipse 15:7, um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Essa imagem é pesada, não pelo excesso de detalhes visuais, mas pelo significado. As taças não representam uma ação qualquer. Elas estão ligadas ao juízo final de Deus sobre a terra. E em Apocalipse 15:8, o templo se enche de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Essa parte é muito forte porque mostra que a cena inteira está tomada pela glória divina. Não é apenas sobre os anjos, não é apenas sobre as taças, é sobre a santidade, o poder e a justiça de Deus sendo manifestados. Por isso, quando olhamos para eles, não estamos diante de uma imagem decorativa. Estamos diante de uma cena de reverência, autoridade e consumação. E depois de passar pelos serafins, pelos querubins, pela figura celestial vista por Daniel, pelo anjo forte de Apocalipse e pelos 7 anjos das taças, fica claro que a Bíblia descreve os seres celestiais de uma forma muito mais profunda do que a cultura popular costuma mostrar. Mas talvez o ponto mais importante seja este. Por mais impressionantes que esses seres sejam, nenhum deles é apresentado como o centro da adoração.
Eles servem, eles obedecem, eles anunciam, eles executam a vontade de Deus. E todas essas visões apontam para algo maior do que a aparência dos anjos. Apontam para a majestade daquele que reina acima deles. Porque se os seres celestiais descritos na Bíblia já são tão grandiosos, quanto mais santo, poderoso e digno de reverência é o Deus diante de quem eles se inclinam. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essas descrições bíblicas com mais profundidade, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também querem estudar a Bíblia com seriedade, sem exageros e sem fugir do texto. E escreve nos comentários qual dessas descrições mais chamou a sua atenção. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.